graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, quero ler um texto bíblico com vocês. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 7. Os irmãos podem permanecer sentados. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, e o versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quem se alegra com esta palavra, diga glória a Deus. Deus tem sempre nos ajudado. Meus irmãos, estou vendo um casal aqui, à minha direita. Não vi outras vezes aqui, são visitantes aqui da igreja. Sim. Voltaram agora. Amém, na Bela Vista. Os irmãos se sentem alegres com a presença dos nossos irmãos, diga amém. Sejam bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. Meus amados irmãos, o primeiro livro de Samuel foi escrito no período dos juízes, como nós temos conhecimento. E é bem verdade dizer que essa história acontece em um período crítico da nação de Israel, quando esta nação declinava-se espiritualmente. Observamos no capítulo de número 2 do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo de número 27, um profeta desconhecido, em que não é mencionado o seu nome, vai entregar uma mensagem de repreensão ao sumo sacerdote daquela época, seu nome, Eli, e juntamente com seus dois filhos, bem conhecido por nós, Ofni e Finéias. Versículo de número 30 do capítulo 2, nós vamos ver a mensagem da sentença que Deus dá para esta casa e para esta família, quando o profeta desconhecido entregou esta mensagem dizendo: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel. Na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, o braço da tua casa e de teu pai, para que não hajas mais velho algum em tua casa. Perceba que esta palavra dada pelo profeta é uma mensagem de correção para uma família. E o que nós vamos observar é quando a palavra honra aparece nesse texto. Deus estava querendo dizer a este homem com a sua família que eles já não mais honravam as coisas de Deus. Trazia-se informações de que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, andava já embaraçado com as coisas mundanas. Uma fama de que os mesmos violavam as ofertas que eram recolhidas para o sacrifício no templo. Eli
não dá ouvidos à voz que Deus estava bradando aos seus ouvidos. Porém, no capítulo de número 3, nós vamos ver Deus se manifestar com um pequeno rapaz, que tinha aproximadamente 12 anos de idade, que estava no templo, que estava servindo a Deus. Porém, trago uma observação: servia a Deus, estava no templo, mas não conhecia quem era Deus. Versículo 1 do capítulo de número 3, inicia-se dizendo, da parte B do versículo, dizendo: e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia manifestação visível. E todas as vezes que nós vemos essa expressão aqui, a palavra do Senhor era de muita valia, isso significa que Deus já não falava mais com frequência como falava antigamente. Porém, quando Deus começa a falar, quando Deus começa a entregar a sua palavra, o que nós vamos ver são a ação do mal começar a se levantar para se opor àquilo que Deus diz. Samuel, ao escutar a voz de Deus, porque não sabia quem era Deus, corre, vai apressadamente ao encontro do sumo sacerdote Eli, e diz: eis-me aqui, fala porque teu servo ouve. Eli vai olhar para Samuel, vai dizer: não te chamei a esta hora da noite, volta e vai repousar. Samuel regressa, pela segunda vez ouvirá a voz de Deus ecoar aos seus ouvidos. Sem conhecimento da voz que falava com ele, corre pela segunda vez até Eli, dizendo: eis-me aqui. Eli vai dar a mesma resposta que deu pela primeira vez: não te chamei, volta para o teu lugar e repousa, vai descansar. Samuel, pela terceira vez, escuta Deus mais uma vez falar com ele. Corre novamente, como um sinal de obediência e de serviço e disponibilidade para Eli, e vai falar porque o teu servo já está pronto a ouvir o que o Senhor tem para dizer. Ele diz: mais uma vez não te chamei, mas quando ouvires novamente a voz que te chama, você dirá a esta voz: fala, porque o teu servo ouve. Então Deus vai falar pela quarta vez com Samuel. Samuel vai escutar o que Deus tem para dizer. E o que Deus vai falar são palavras de correções. Primeiro, porque Eli não havia dado ouvido ao profeta desconhecido, que apareceu em primeiro lugar para levar uma palavra de repreensão. Agora, Deus vai começar a falar com Samuel, e pela manhã, depois de ouvir o que Deus havia dito a ele, Eli se levanta e diz: quais foram as palavras que você ouviu da parte da voz que você escutou? Me conta e não esconde nada. Samuel vai contar tudo o que ele havia ouvido da parte de Deus, e a mensagem que ele entrega é uma mensagem confirmatória de que Deus haveria de trazer justiça no meio da sua casa. Como eu falei, todas as vezes que a palavra de Deus começa a se manifestar, também o opressor, o adversário de nossas almas, vai querer se levantar para se opor àquilo que Deus falou. No capítulo de número 4 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver aqui os filisteus se levantando, enquanto Deus está falando com a casa de Eli, de maneira que a Bíblia Sagrada chega a dizer que os filisteus vai para um lugar chamado Ebenezer, e em Siló estava cercado de filisteus, inúmeros de maneira que não se podiam contar. Israel, a perceber a afronta, a enxergar os adversários que estava convocando para travar uma batalha, vão se prontificar a ir para esta luta. Quando eles vão, nos diz a Bíblia que no primeiro dia de guerra, escute isso,
no primeiro dia de guerra, que eles vão pelejar contra os filisteus. Naquele mesmo dia diz que 4.000 homens morreu ao fio da espada. E por que eles estão morrendo? Porque estava aceitando o pecado no meio do arraial, porque já era complacente com as coisas pecaminosas. E deixa eu te falar uma verdade: todas as vezes que nós somos complacentes a algo que é pecaminoso, o nosso destino é apenas somente um. Qual é o destino? É a decadência e o declínio espiritual. E todas as vezes que nós nos declinamos espiritualmente, só tem um caminho para nós trilharmos: o caminho da morte. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos blindar, para nos proteger e quem sabe nos guardar daquilo que o opressor se levante para confrontar com o nosso pecado, dizendo aceita. Mas nós que somos lavados e remido pelo sangue do Cordeiro, dizemos para o adversário não. Nós entendemos que pecado é pecado e conversa fiada é conversa fiada. Quem foi purificado pelo sangue de Jesus não aceita concordância. O que ele aceita é santidade. Ainda convém ao seu povo e à igreja de Cristo Jesus aqui nesta terra. Ofni e Finéias, na primeira batalha, regressa para Israel. E quando ele regressa, conversa com seu pai e vai dizer: olha, nós conhecemos bem a história. Deuteronômio capítulo de número 20 vai nos dizer quais são as estratégias de nós vencermos uma guerra. Porém, nós temos conhecimento pleno que teve vezes que Moisés foi enfrentar algumas guerras e levou consigo, como Josué, a arca da aliança, que era o maior símbolo da presença de Deus, para garantir vitória ao seu povo. Eli aceita o que não era para ser aceito. Entrega a arca aos seus 2 filhos. E nos diz a Bíblia que quando viram a cena, estava todo mundo festejando, sinal de que Deus está conosco, se alegrava. Porém, Deus não aceita estratégias humanas para entregar vitória ao seu povo. Parece que eu vejo Deus ficando em silêncio mais uma vez, para ver no que daria a situação. Os filisteus estão em pânico ao ouvir o grito de júbilo que o arraial de Israel estava dando. Por quê? Se a arca vai conosco é sinal de vitória. Porém, Deus estava em silêncio. Os homens vão, trava a guerra e de repente nos diz a Bíblia que no dia seguinte 30.000 homens caem ao fio da espada. Somente um escapa, e nos diz a Bíblia que ele volta rasgado para dentro de Israel, sacos de pano sobre a sua cabeça. Eli está preocupado com a arca que foi para a guerra, está sentado esperando notícias. De repente aparece um homem. Eli vai observar as notícias que ele vai trazer. Quando ele traz as notícias, ele pergunta: o que foi que aconteceu, meu senhor? E aí o que diz? Os teus 2 filhos. Sim, e daí? Ofni, senhor. Sim, e daí? Caiu ao fio da espada. E o que tem? O teu outro filho, Finéias, caiu ao fio da espada, está morto.
Mas e aí, 30 mil homens morreram? Sim, me diga mais. A preocupação dele não era com os homens e nem com seus 2 filhos. Aí nos diz a Bíblia que ele ficou esperando a notícia que ele esperava. Qual era a notícia? Cadê a arca? A arca foi tomada, e observe que no capítulo de número 4 nós vamos ver 5 vezes a expressão dizendo: e foi tomada a arca de Deus. Versículo de número 11 diz: e foi tomada a arca de Deus. Capítulo de número 4, versículo de número 17, está escrito no final do versículo dizendo: a arca de Deus foi tomada. Capítulo 4, versículo de número 19, está escrito: a arca de Deus era tomada. No capítulo 4, versículo 21, está escrito: a arca de Deus foi levada. No capítulo 4, versículo 22, no final do versículo está escrito: pois é tomada a arca de Deus. Aí nos diz a Bíblia que quando Eli escutou esta palavra, que a arca havia sido levada, a Bíblia diz que Eli caiu para trás, e quando caiu para trás quebrou o pescoço, coluna cervical. E eu entendo um negócio aqui, e eu aplico também para a igreja, que todas as vezes que nós perdemos a glória do Senhor, nós estamos perdendo a presença dele. E a igreja é senão o corpo de Cristo, e aqui quem é coluna cervical é o próprio Espírito Santo de Deus. Até porque mesmo a palavra nos diz que quem é cabeça desta igreja é aquele que é chamado Jesus Cristo, e o Espírito é quem dá o ligamento entre o corpo e a cabeça. E o que nós como igreja precisamos prezar em primeiro lugar é pela presença dele todos os dias no nosso meio. Foi-se a glória de Israel. Perderam a presença de Deus. Aí no capítulo de número 5, nós vamos ver o adversário festejando porque Israel havia perdido a presença de Deus. Sabe qual é a maior alegria do adversário? É que você perca a presença que você tem do Todo-Poderoso sobre a tua vida. Mas eu quero entregar uma palavra para você aqui nesta noite. O adversário que puxa o couro da testa e morda e volte para trás com um sorriso amarelo. Você pode perder tudo nesta vida, mas tem algo que jamais será arrancado e tirado de você. O que é? É a presença daquele que te envolve, que te sustenta, que te orienta, que te conduz e que te sustenta, e te trouxe aqui nesta noite para dizer: eu estou contigo, e é por isso que você está de pé nesta casa. Ele não vai ter alegria em dizer que você vai perder a presença dele. Os filisteus vão comemorar, vai dar gritos de júbilo no capítulo de número 5. E o versículo de número 1 diz: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Quando pegam a arca, William, sabe o que é que eles fazem? Vão jubilando e dizendo o seguinte: nós derrotamos o Deus de Israel. A palavra aqui não é derrotamos a Israel, mas é o Deus de Israel. Eles pegam a arca, e tinha um templo em Asdod, erigido para um deus chamado Dagon, que a mitologia diz que era o pai de Baal, deus da tempestade. E para quem não conhece Baal, cintura para baixo peixe, cintura para cima homem, ficava com as mãos para frente, tinha um altar preparado para Dagon. Quando os homens chegam com a arca, coloca festejando dentro do templo erigido para Dagon.
e vão comemorar: vencemos, vencemos. Mas só que no meio do festejo, o que vai se ver é um estrondo. Os sacerdotes de Dagon correm apressadamente para ver o que é que tinha acontecido. Aí a Bíblia diz: levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra. Os homens observam e dizem: aqui não aconteceu nada, por que o nosso Deus está caído? Aí eles pegam, levantam o Deus deles, colocam a cabeça no lugar. Aí nos diz a Bíblia que no dia seguinte, levanta-se de novo pela madrugada e correm apressadamente. Vai ver Dagon jazido, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e as mãos estavam cortadas, rolando diante, oh glória a Deus, da arca. E eu entendo que está escrito aqui no Salmo de número 115, que os deuses deles têm mãos, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, oh glória a Deus. Eles têm nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda, ao contrário do nosso Deus, que é o oposto. Porque o nosso Deus tem mão, e ele diz: eu meço a terra a palmos. O nosso Deus tem pés e não precisa que alguém carregue, porque ele mesmo caminha sobre esta terra e sobre esta igreja. O nosso Deus tem olho, e a Bíblia nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Querer guerrear com Deus de Israel tem que ter muita coragem. E isso aqui tipifica Cristo na sepultura. Jesus vencendo o adversário na sua própria casa. Jesus vencendo a morte ainda dentro da sepultura. Oh glória a Deus, mas deixa eu continuar. Aí quando o povo começa a perceber que Deus está trazendo prejuízos, o que era bênção para o povo de Deus, que foi levado para o inimigo, trazia prejuízos. O que é bênção para você e para a igreja, para o adversário não serve. O que Deus tem para a tua vida, para outro não serve. O que Deus entregou para a igreja não serve para o mundo. Oh glória a Deus, eu já vi alguns abraçando alguém que não é crente, que vive numa vida de pecado, dizendo: seja cheio do Espírito Santo. Mentira, a Bíblia diz que é o Espírito que o mundo não pode receber. Esta glória que a igreja tem, esta glória que brilha em você, somente ela é para você. Os homens ficam desorientados. Aí o versículo de número 8 do capítulo 5 diz o seguinte, que os homens se reúnem e diz: vamos pegar essa arca, vamos dar volta em Gate. Porque existia uma superstição dizendo: se deres volta em Gate, qualquer mistério será revelado. Os homens pegam a arca, dão voltas em Gate e nada do mistério ser revelado a eles. Porque eles não compreendiam, porque Deus estava pesando a mão. Aí eles dizem que Deus não pese a mão sobre nós. Vamos enviar essa arca ao rei de Ecrom. Ecrom, quando sabe, epa, não queremos esse negócio aqui. Nós já temos conhecimento dos prejuízos que está trazendo sobre vocês. O que é que vocês querem? Vocês estão feridos e estão querendo ferir a gente? E eu entendo um negócio aqui, que toda pessoa ferida quer ferir outro. Quem vive machucado, o propósito dele é te machucar. Mas deixa eu te entregar uma palavra nessa noite. Você é sarado, você é curado. E se você foi sarado, foi curado, o propósito de Deus para a tua vida é ser usado para curar e para sarar muita gente que está do teu lado. Aí eles dizem: não dá mais para ficar com ela aqui. Manda de volta esse negócio, não serve para nós.
7 meses de prejuízo no arraial dos filisteus. Aí os homens dizem o seguinte: vamos fazer um experimento aqui. Pega 2 vacas paridas, e se o Deus de Israel estiver de fato com eles, amarra os bezerros aqui, coloca em cima de um carro novo, e nós vamos ficar de cima do monte observando para ver no que vai dar. Tá certo? Tá certo. Se elas forem caminhando, e na medida que forem caminhando não desviar nem para a direita nem para a esquerda, é sinal que Deus está no negócio. Tá certo? Tá certo. Pega 2 vacas paridas, coloca no carro de boi, amarra seus 2 bezerros, e nos diz a Bíblia Sagrada que as 2 vacas não vai para a direita, nem para a esquerda, nem recua, vai para o ponto certo em que eles esperavam. E o texto sagrado ainda chega a dizer que as 2 vacas paridas ainda iam no berro. Oh, glória a Deus, eu entendo uma palavra aqui. Quando Deus decreta a bênção para a tua vida, quando Deus decreta te devolver a vitória, quem sabe até você já perdeu, quando Deus ordena que a vitória é tua, nem que seja no berro, mas a vitória tem que chegar para as tuas mãos. Nem que seja no berro, mas vai ter que regressar aquilo que você perdeu para a tua casa. O povo está preocupado. E observe um detalhe: desanimado. 7 meses de lamento, chorando. 34 mil pessoas perdidas. O sumo sacerdote morreu. Os 2 filhos do sacerdote perdeu. Morreu também. Família destruída. O grito deles aqui é de desânimo. A arca chega, quando chega, toma atitudes erradas, e aí Deus fere mais uma vez o seu povo. Aí o povo está perplexo aqui. Não tem mais motivação nenhuma. Por quê? Estamos vivenciando dias difíceis. E no meio dos dias difíceis, o que mais nós chegamos a pensar é que Deus não está do nosso lado. Era o que eles estavam vivenciando. Só que no capítulo 7, do versículo de número 12, ao qual nós lemos no início, é Samuel se manifestando com uma mensagem de ânimo para o povo que estava para baixo. Com uma mensagem motivacional. Observe no versículo de número 3 do capítulo de número 7, quando ele disse: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirai dentre vós os deuses estranhos, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que eu trago um grifo aí é que ele diz: se vos converterdes ao Senhor. Eu entendo que em primeiro lugar, o que mais nós precisamos fazer antes de qualquer coisa é se converter ao Senhor. Observe que o escritor escreveu dizendo: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, oh glória a Deus, e a gente pula tudo isso daqui e vai para orar. Mas antes a palavra diz: se converter e se arrepender. João Batista apareceu pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus não abandonou essa mensagem, também chegou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Versículo de número 9, ele diz: tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. Depois de conversão, vem sacrifício de um cordeiro. E aqui para a nossa vida é o oposto. Primeiro o sacrifício de um cordeiro,
para nos dar o direito de convenção. Até que no capítulo 7, versículo 12, Samuel vai fazer o seguinte: ele vai para diante da multidão que está desanimada. E ele vai dar um grito dizendo: Ebenezer! E a gente prega dizendo que aqui é uma exclamação, Ebenezer. Porém não. O que ele está chamando é a atenção dos moradores de Ebenezer. Porque foi nesse campo, em Ebenezer, que eles haviam perdido. É como se eu chegasse aqui e dissesse: igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Era isso que ele estava dizendo: Ebenezer, ouvi isso daqui. No campo que vocês perderam, no campo em que vocês sofreram uma derrota, o nosso Deus hoje se levantou para entregar também vitória. Oh, glória a Deus, eu vim com esta palavra para a tua vida. Eu não sei qual foi o campo que você perdeu, eu não sei qual foi o campo que você se sentiu nocauteado, mas os céus está dizendo que até aqui Ele tem te ajudado, até aqui Ele tem te sustentado, e a palavra é: até aqui te ajudou o Senhor dos Exércitos. E o texto diz o seguinte: que ele pegou uma pedra, a pôs entre Mispa e Sem. Segundo os teólogos, isso aqui era uma espécie de outdoor, para que todos aqueles que passassem vissem que ali tinha um Deus que cuidava do seu povo. Ramanto Remafaia, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Oh, glória a Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo dele. Oh, glória a Deus, que quem passar vai ter que contemplar sobre a tua vida o marco de vitória que Deus tem te entregado. Talvez alguns passaram e não contemplaram aquilo que Deus havia feito sobre a tua vida, mas nessa noite, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, você não vai mais sair daqui desta casa dizendo: perdi, já não tenho mais nenhum motivo para caminhar em direção à igreja. Mas Jesus já está dizendo: coloquei um memorial de vitória sobre a tua casa, e quem passar vai ter que contemplar, oh, a palavra sendo entregue, que até aqui Ele tem te ajudado. E quem recebe essa palavra, oh, levante a mão para os céus, levante a mão para o céu e segure em cima aí, segure em cima aí. Se você reconhece que Deus até aqui tem te ajudado, e que você não merecia, e que você não tinha capacidade, mas você reconhece que foi Ele que tem te dado vitória, ou abre a boca e comece a adorar a Ele aí. Oh, como forma de gratidão, abre a boca e diz obrigado. Oh, abre a boca e diz amém. Oh, abre a boca e adore a Ele. Oh, abre a boca e agradece, porque os céus está dizendo: até aqui eu tenho te sustentado. Alamanto rimicando remicalabandarabachandaraia. Erebicando siva quanto repacandarabachéria. Alaitonepeve narabacandarabachandaraia. Eu quero profetizar nesta noite que todo laço do adversário que foi plantado sobre a tua vida hoje vai ser quebrado pelo poder que há no nome de Jesus. Ei, se a ferramenta foi preparada, hoje vai ser quebrada. O adversário é que vai ter que ser envergonhado sobre ela, porque aqui sobre esta casa tem um Deus que está guardando a tua vida. Fique de pé, por favor. Que parecia
de derrota, Deus se manifestou para entregar a vitória. Eu não sei qual é o cenário que você está vivenciando. Quem sabe o cenário para a tua vida é um cenário de percas, de desânimo emocional e espiritual. Mas hoje, pela fé, com os olhos espirituais, eu posso ver o Espírito Santo de Deus injetando injeções de ânimo sobre a tua vida hoje. Oh, e a palavra para a tua vida nesta noite é: o canto de percas e derrota vai ser trocado, porque Deus está te entregando um novo cântico para a tua vida, e o cântico vai ser cântico de vitórias. E quem acredita nessa palavra, receba ela, porque é para você. Ainda de pé, feche os teus olhos. Eu vou pedir para Emília orar por tua vida. Senhor, meu Deus, ela vai estar orando por tua vida. A tua igreja, Senhor. A tua igreja está de pé clamando, Senhor, porque necessita de algo da tua parte nesta noite. Deus envia um anjo com espada de fogo, e vai repreendendo, vai desfazendo, em nome de vai Jesus, quebrando tudo aquilo que Satanás tem armado contra este lugar. Pai, toma essas vidas agora, Senhor, e dê ordem. O Senhor te trouxe aqui hoje, glória, agachou aquilo que está espaço dentro do teu lar. Ele diz: quem te entrega hoje uma bênção, Ele abre uma porta, Ele te sara, Ele te cura. E aqueles que têm ferido teu coração, Ele disse que toca hoje. Ele toca hoje. Receba a prosperidade, que toda escassez seja quebrada, destruída, desfeita agora. Receba a provisão do céu. Receba a provisão do céu. Provisão do céu. E o Senhor te promete nesta noite que não vai mais te faltar pão. Não vai mais te faltar pão. Não vai mais te faltar pão. Deus, em nome de Jesus, onde tiver um coração abatido, onde tiver um coração desanimado, Pai, visita agora. Visita agora, Jesus. Sara, Senhor. Cura. Liberta. Liberta, Jesus, a tua igreja. Muda a história da Adecal, papai. Muda a história deste lugar, Senhor. Repreende, Jesus, toda cegueira espiritual. Faça com que esta igreja compreenda a tua verdade, a tua vontade. Senhor, eu profetizo que cada vida que aqui está buscará uma vida em plenitude contigo, uma vida de sinceridade na tua presença. Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Vai trabalhando em favor da tua igreja. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, onde tiver um coração ferido agora, oprimindo os corações, passa do teu bálsamo, Jesus. Guarda a tua igreja. Passa do teu bálsamo, Jesus. Guarda teu povo. Passa do teu bálsamo, Jesus. Contra os dardos do adversário. Agora no poder do nome de Jesus. Estende tuas mãos de poder nesta noite sobre a tua igreja, sobre aqueles que chegaram aqui. Quem sabe, Senhor, feridos. Quem sabe, Senhor, cansados da labuta diária. Oh, mas nessa noite nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, traz um bálsamo para os corações aqui nesta noite. Traz um fortalecimento espiritual. Oh, meu Deus, traz um despertamento e um avivamento para a tua igreja.
Que esses que aqui chegaram possa ser, Senhor, um espelho para aqueles que estão em casa. A tua presença é real neste lugar, Jesus. Continua trabalhando em cada vida, Jesus. Em nome de Jesus. Toma o ministério diante do teu altar. Repreende toda divisão, toda maledicência, Senhor. Tudo aquilo que não te agrada, arranca. Traz corações moldáveis. Corações, Senhor, sedentos pela tua graça, pela tua bondade. É o que nós te pedimos nesta noite. E desde já te agradecemos, porque sairemos daqui, Senhor, de posse de vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Cristo vos abençoe. Receba essa palavra, receba esta oração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje te dará ânimo para você sair daqui mais forte do que você já entrou. Meus irmãos, vamos fazer aquela oração final, para que os irmãos saiam daqui debaixo da bênção e da proteção do nosso Deus. Querido Deus, glorioso Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, e te agradecemos pela vida, Senhor, do teu povo, da tua igreja, que se dispôs, Senhor, a vir a este culto, a prestar, Senhor, um culto de adoração ao teu santo nome. Senhor, eu venho te pedir nesta noite que o Senhor venha recompensar os teus filhos, Senhor, que deram passos da sua casa até esta casa. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, despede-os em paz, debaixo da tua proteção, dando a eles, Senhor, uma noite de paz, uma noite tranquila. Oh Senhor, com saúde. Oh Senhor, com a tua paz que excede todo entendimento. Meu Deus, nós oramos também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jailson, e a nossa irmã Neide. Que o Senhor possa os guardar aonde eles estiverem agora, e assim como o Senhor está conduzindo nesse dia, Senhor, de folga, em paz os traz em paz para esta casa. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, não somente agora, mas para todos sempre. Quem recebe, diga amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. E vão em paz e debaixo da proteção do nosso Deus.